Vamos então continuar a 7ª conclusão. Peço desculpas que a gente parou abruptamente no nosso último estudo, porque terminou o tempo. Nós vimos no nosso último estudo a primeira das classificações dos 3 adversários, né? Ele coloca aqui, né, quantos adversários, pode-se também classificá-los em 3 categorias. Nós vimos a primeira, vamos ver a segunda agora. Os que, sabendo muito bem em que se apoiar quanto à realidade dos fatos, mesmo assim os combatem por motivos de interesse pessoal. Para estes, o espiritismo existe, mas eles temem suas consequências, atacando-o como a um inimigo, porque fere, né, os seus interesses de poder, de dinheiro, de realizar, né, as suas vontades. Terceiro, os que encontram na moral espírita uma censura muito severa aos seus atos ou tendências. O espiritismo, seguido seriamente, iria atrapalhá-los. Não o rejeitam nem aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros, que nós vimos no nosso estudo passado, que são os que negam sistematicamente, são movidos pelo orgulho e pela presunção. Os segundos, né, que são aqueles que combatem por interesse pessoal, os segundos pela ambição, e os terceiros, que o que incomoda os seus atos, na moral espírita vai incomodar os seus atos e as suas tendências, o terceiro pelo egoísmo. Concebe-se que essas causas de oposição, nada tendo de sólido, devem desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma 4ª classe de antagonistas, a dos que se apoiassem em patentes provas contrárias, atestando um estudo consciencioso e laborioso da questão. Né? Não tem esse quarto que estudando a doutrina, um estudo laborioso, compreendendo com argumentos, com provas patentes, possa dizer isso está errado, aquilo está errado. Não tem, não existe. Uma vez que todos opõem apenas a negação, nenhum apresenta uma demonstração séria e irrefutável. Seria presumir demais da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente pelas ideias espíritas. Seria pedir demais. Infelizmente, nós não somos assim, né? Seria presumir demais, esperar demais de nós que com a doutrina todos nós nos transformássemos. Sua ação, né, a ação da doutrina, seguramente não é nem a mesma, nem do mesmo grau em todos aqueles que a professam. Mas seja qual for o resultado, por menor que seja, representa sempre uma melhora. Sempre o aprendizado, o conhecimento vai ser uma melhora. Mesmo que fosse somente o de fornecer a prova da existência de um mundo extracorporal, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Nem que seja só pelo fato da doutrina acabar com o materialismo, né? Como a gente vê na questão 799. Isso deriva da observação dos fatos, mas para aqueles que compreendem o espiritismo filosófico, vendo nele algo além de fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. O primeiro, e o mais genérico, é o de desenvolver o sentimento religioso naquele que, mesmo não sendo materialista, é indiferente às questões espirituais. Daí surge nele o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo da morte, longe disso, pois o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o faz aceitar sem queixa, sem lamento, a morte inevitável como uma coisa antes venturosa que temível, pela certeza do estado que a sucede. Perdão. Os espíritas passam a ver o desencarne como volta para casa, volta para o verdadeiro lar. E mostra que o suicídio é um duplo engano, porque além de acarretar peso, acarretar uma dor maior, ainda
como não existe o nada, vai no plano espiritual sofrer as consequências do seu livre-arbítrio, do ato que cometeu contra as leis de Deus. O segundo efeito, quase tão genérico quanto o primeiro, é a resignação face às vicissitudes da vida. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 de sua importância e deixa-se de ser tão afetado pelas tribulações que a acompanham. Disso resulta mais coragem diante das aflições, mais moderação nos desejos. Perdão. Vai fazer com que a gente veja as dores, os sofrimentos, as provas que nós passamos aqui na vida terrena como prova. Perdão. Faz com que a gente veja que aqui neste planeta de ilusão, nós estamos aqui para aprender, para crescer, para nos melhorarmos. Que aqui nada mais é que uma escola, uma grande escola, um hospital para aqueles que estão doentes, uma prisão para aqueles que precisam ser encarcerados num corpo tão primitivo, que dificulta tanto o conhecimento, que nos ilude com os 5 sentidos que são precários. Eles nos iludem o tempo todo. Então é o que ele está dizendo aqui. O segundo efeito, quase tão genérico quanto o primeiro, é a resignação face às vicissitudes da vida. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 de sua importância e deixa-se de ser tão afetado pelas tribulações que a acompanham. Disso resulta mais coragem diante das aflições, mais moderação nos desejos. Também afasta a ideia de abreviar seus dias, pois a ciência espírita ensina que com o suicídio sempre se perde o que queria ganhar. O suicídio sempre é uma perda, porque além de todas as consequências do ato de se ir contra a lei de Deus ao se tirar a própria vida, vai se levar tempos, vai se levar às vezes séculos para se recompor aquilo que se destrói e para voltar ao ponto de partida onde estava antes do suicídio. Além disso tudo, a hora que se encontra no plano espiritual e vê o tamanho da besteira que fez, que perdeu a oportunidade de crescer, de aprender, que perdeu a oportunidade de realizar o roteiro que tinha feito no plano espiritual para ter um reencarne que o ajudaria a se melhorar, ser uma pessoa melhor, a voltar para casa com mais bagagem, o arrependimento, o sofrimento é muito maior do que aquele que estava vivenciando aqui na Terra. Por isso que ele diz, com o suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. A certeza de um futuro cuja felicidade depende de nós mesmos e a possibilidade de estabelecer relações com seres queridos oferecem ao espírito uma consolação suprema. Possibilidade de nos reencontrarmos durante o desdobramento, o corpo está descansando e nós nos desdobramos, saímos do corpo à noite e vamos nos encontrar com os nossos familiares, com os nossos entes queridos que já foram antes de nós. E esses reencontros são benfazejos, eles nos dão esperança, nos dão alegria, nos dão conselhos, né? Nos ajudam a, no dia seguinte, voltarmos para o corpo e recomeçarmos o dia com outra inspiração, com outro propósito, né, de vida. Seu horizonte se amplia até o infinito pelo incessante espetáculo que ele tem da vida além túmulo, cujas misteriosas profundidades lhe é facultado, sondar. A verdadeira vida, né? A vida após o desencarne, né? A morte não existe. Porém,
É preciso ressaltar que o princípio egoísta e tudo o que dele decorre é o que há de mais tenaz no homem e, por consequência, o mais difícil de se desenraizar. O egoísmo é o mais difícil da gente se desenraizar, de se libertar. Por isso que o egoísmo é o que nos prende aqui nesse planeta. Fazem-se voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem e, sobretudo, que de nada nos privem. O dinheiro ainda exerce sobre a maioria das pessoas uma atração irresistível. Infelizmente, o dinheiro é o senhor, é o mestre da maioria dos encarnados. E o dinheiro é uma criação para que facilite o intercâmbio entre as pessoas. O dinheiro é uma criação de Deus que nós deturpamos para que o comércio fosse facilitado, para que a gente pudesse adquirir de uma forma mais fácil aquilo que nós necessitamos e aquilo que nos traz conforto, nos traz alegria, nos traz felicidade, porque Deus quer que sejamos felizes, mesmo com a precariedade aqui desse planeta, que sejamos felizes. E a determinação de Deus, o único determinismo que existe é de que nós seremos espíritos puros e felizes. Esse é o determinismo de Deus. Então ele quer sim que nós sejamos felizes. Deus não quer que nós aprendamos pela dor, ele nos ensina pelo tempo. A dor é uma criação nossa, através do nosso livre-arbítrio, do erro que cometemos e pelas leis de Deus, a de causa e efeito. Nós causamos um sofrimento no outro, vamos receber o efeito disso em todos os sentidos, inclusive sentindo em nós aquilo que nós fizemos o outro sentir. Né? O que na física é ação e reação. Nós vamos receber a reação da ação que tivemos. O dinheiro ainda exerce sobre a maioria das pessoas uma atração irresistível. E bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de sua pessoa. Por quê? Porque eu considero, é supérfluo para o outro. Para mim, não. Para mim, o que eu tenho ali que eu não uso não é supérfluo, é necessário. A gente tem 2 pesos e 2 medidas para julgar. Por isso que ele coloca aqui. E bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de sua pessoa. A abnegação da personalidade é o sinal mais eminente do progresso. O que é a abnegação da personalidade? É o desprendimento, é o altruísmo, é pensar no outro antes de pensar em si mesmo. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, estamos crescendo, estamos melhorando, estamos nos desenvolvendo. E assim nós encerramos a conclusão de número 7, que é muito bonita. A que eu acho uma das mais bonitas é a 9ª, com as colocações de Santo Agostinho. Mas antes vamos aqui por uma tão boa, interessante quanto, que é a 8ª conclusão. Vamos lá. Os espíritos perguntam a alguns, nos ensinam uma nova moral, algo superior ao que o Cristo disse? Se a moral espírita é a mesma que a do Evangelho, para que o espiritismo? Esse raciocínio assemelha-se singularmente ao do califa Omar, falando da biblioteca de Alexandria. Abre aspas. Se ela não contém mais, dizia ele, do que há no Alcorão, é inútil e, portanto, deve ser queimada. Se encerra algo mais e é má, e portanto também é preciso queimá-la. Fecha aspas. Não. O Espiritismo não traz uma moral diferente da de Jesus. O Espiritismo vem ratificar os ensinamentos do Cristo, vem reviver os seus ensinamentos primitivos, sem distorção, sem traduções intencionalmente distorcidas ou traduções mal feitas com erros que são às vezes risíveis. Então vamos voltar aqui. Não, o Espiritismo não traz uma moral diferente da de Jesus. Jesus é nosso modelo e guia. Vamos lembrar a questão 625.
Mas perguntamos por nossa vez, se antes do Cristo os homens não tinham a lei dada por Moisés? Sua doutrina não se encontra no Decálogo, nos 10 mandamentos? E por isso dir-se-á que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda àqueles que negam a utilidade da moral espírita. 2 pontos. Por que o Cristo é tão... Por que a do Cristo, Porque a moral do Cristo é tão pouco praticada? E porque as mesmas pessoas que proclamam sua razão e sua sublimidade, sua elevação, seu aprimoramento, são as primeiras a violar a primeira de suas leis, a caridade universal? Por que os que se dizem cristãos não praticam o cristianismo? Vamos lembrar Gandhi, quando ele diz que se os cristãos praticassem o que pregam, praticassem os ensinamentos do Cristo, o mundo seria completamente diferente. Os espíritos vêm não somente confirmá-la, confirmar os ensinamentos do Cristo, a caridade, a sublimidade dos ensinamentos do Cristo, mas mostrar sua utilidade prática, a necessidade de colocar essa doutrina em prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica, porque Jesus fala por parábolas. E aí o Espiritismo nos vem esclarecer, vem ensinar essas verdades patentes que estão nos ensinamentos do Cristo. E ao lado da moral, vem definir os problemas mais abstratos da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Por que Deus, que o tinha enviado para lembrar sua lei ignorada, não enviaria hoje os espíritos para lembrá-la novamente, com mais precisão, quando os homens a esquecem para sacrificar tudo ao orgulho e à cobiça? Quem ousaria impor limites ao poder de Deus e traçar os seus caminhos? O que ele está perguntando aqui? Se Deus mandou Jesus, e antes mandou os profetas, e antes mandou os prepostos do Cristo, Buda, Krishna e tantos outros, para trazer os ensinamentos, ele ia parar, ele não ia continuar mandando missionários, não ia continuar mandando profetas para trazerem o ensinamento, para nos esclarecerem? Vamos rever, nós temos aqui no canal o livro A Caminho da Luz, onde nós vemos o tempo todo o plano espiritual trabalhando para que nós aprendamos, para que nós cresçamos, para que nós nos melhoramos, enviando o tempo todo missionários para reavivar esses ensinamentos, para fazer com que a gente volte ao caminho que nos leva à casa do Pai. Quem diz que, como afirmam os espíritos, os tempos preditos não são chegados e que não alcançamos os tempos em que as verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para acelerar seu desenvolvimento? Então, quem disse, que nós não estamos nos tempos em que a sociedade humana precisa de ajuda para acelerar o seu desenvolvimento, para acelerar o seu crescimento? Sim, nós precisamos de ajuda. E o Mestre está mandando, através dos espíritos, através dos médiuns, no mundo todo, ensinamentos, esclarecimentos, uma palavra consoladora, uma palavra de ajuda, para que nós possamos acelerar o nosso aprendizado, o nosso esclarecimento, para que possamos continuar nesse planeta quando ele começar o seu trabalho para a regeneração. Não há algo de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Em todos os pontos do globo, em todas as religiões existem médiuns trazendo mensagens. E desde que o mundo é mundo, os espíritos se manifestam através dos médiuns, com outros nomes, Pitonisa, profeta, não importa o nome, mas se manifestam e trazem mensagens, trazem ensinamentos.
Não é um único homem, um profeta que vem nos advertir, A luz resplandece em toda parte. Não é um único homem. São vários espíritos, vários profetas em todas as partes do globo nos trazendo o ensinamento. É todo um novo mundo que se descortina diante dos nossos olhos. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos que sequer suspeitávamos, assim como o telescópio nos fez descobrir há milhares de mundos que também não imaginávamos existir, as comunicações espíritas revelam o mundo invisível que nos cerca e nos envolve sem cessar e que toma parte a nossa revelia em tudo o que fazemos. Vamos lembrar a 459? Que não só estão nos influenciando, como às vezes nos dirigem. Dentro em breve, a existência desse mundo que nos espera será tão incontestável quanto a do mundo microscópico e a dos globos perdidos no espaço. Então, o mundo espiritual, a vida após o desencarne, a morte não existe, vai ser tão incontestável como é incontestável hoje os vírus, as bactérias e os planetas que existem no universo. Nós chegaremos, né? Nós vamos ver o Chico colocando no pinga-fogo, que chegará o tempo que nós não precisaremos de médiuns, nós usaremos os aparelhos de comunicação para falarmos com nossos entes queridos. Nós estamos vendo aí a ciência estudando e trabalhando em relação a isso. Não vai demorar muito para que a comprovação da vida após a morte seja pela ciência e a comunicação com ele seja por através de aparelhos. Então, voltando aqui. Dentro em breve, a existência desse mundo que nos espera será tão incontestável quanto a do mundo microscópico e a dos globos perdidos no espaço. Assim, de nada valerá terem nos levado a conhecer todo o mundo, não nos haver iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo. É verdade que essas descobertas, se assim podemos chamar, contrariam um pouco certas ideias estabelecidas. Mas todas as grandes descobertas científicas igualmente não modificaram e até mesmo derrubaram as ideias as ideias até então mais acreditadas, que a Terra era plana, que o Sol girava em torno da Terra e outras mais que foram modificadas pela ciência. E não foi preciso que nosso amor próprio se curvasse diante da evidência da ciência. O mesmo acontecerá em relação ao Espiritismo, que dentro em breve terá o merecido reconhecimento entre os seres humanos. Não é que todos se tornarão espíritas, em termos de religião, não. Mas todos conhecerão os ensinamentos, os esclarecimentos da ciência e da filosofia espírita ou espiritualista. Esses esclarecimentos chegarão a todos, principalmente através da ciência. As comunicações com seres de além-túmulo tiveram por resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos nas penas e nos prazeres que nos esperam, conforme os nossos méritos, e, por isso mesmo, trazer para o espiritualismo aqueles que só viviam e por isso mesmo, trazer para o espiritualismo aqueles que só viam em nós a matéria, a máquina orgânica. Está falando aqui, não é trazer para o espiritismo, mas trazer para o espiritualismo, para a ciência e filosofia espírita, aqueles que só viam em nós, né, só viam na humanidade a matéria, a máquina orgânica. Também tivemos razão em dizer que o espiritismo exterminou o materialismo por meio dos fatos. De novo, né, questão 799.
O Espiritismo acabou com o materialismo. Tivesse produzido apenas esse resultado, né, de ter acabado com o materialismo, e a ordem social lhe deveria reconhecimento. Mas ele faz mais, né? O Espiritismo faz mais. Mostra os efeitos inevitáveis do mal e, por consequência, a necessidade do bem. O número de pessoas que o Espiritismo conduziu a sentimentos melhores, neutralizando as más tendências e desviando-as do mal, é maior do que se imagina e aumenta todos os dias. O número de pessoas que se modificam através do conhecimento da doutrina, que se modificam através do conhecimento e da consolação de que seus entes queridos continuam a sua trajetória, continuam aprendendo, continuam crescendo. É o que ele coloca aqui, vou repetir. O número de pessoas que o Espiritismo conduziu a sentimentos melhores, neutralizando as más tendências e desviando-as do mal, é maior do que se imagina e aumenta todos os dias. É porque para eles o futuro não é mais vago. Não é mais uma simples esperança. É uma verdade que se compreende, se usa a razão, a análise, o discernimento. É uma verdade que se compreende e explica quando se vê e se ouve aqueles que nos deixaram lamentarem-se ou se alegrarem pelo que fizeram na terra. Quem quer que testemunhe isso, põe-se a refletir e sente a necessidade de conhecer a si mesmo, de julgar-se e corrigir-se. Necessidade do autoconhecimento, da mudança, da reforma íntima, de se analisar, se julgar, se modificar, se corrigir. Todos aqueles, vamos lembrar todos aqueles que receberam, né, o consolo através das cartas que o Chico trazia, as mães que se consolaram, as mães que saíam felizes das reuniões onde recebiam as cartas que seus filhos estavam estudando, que seus filhos continuavam a vida, continuavam o aprendizado, tinham se encontrado com a avó, com o pai, com o tio, com o irmão, que tinham assistido o nascimento do sobrinho, que tinham participado da festa, que tinham participado do Natal. Isso modifica toda a existência, modifica o amanhã, modifica a motivação de continuarmos aqui estudando, aprendendo, trabalhando, porque a nossa verdadeira vida não é aqui, nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Nós estamos aqui para aprender, crescer e melhorar. E no próximo estudo, nós vamos ver o capítulo 9, que nos traz ensinamentos maravilhosos de Santo Agostinho. Até lá!